bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. O tema dessa temporada está muito legal, um desafio pessoal para cada um de nós. Temos aprendido sobre a importância da conexão com Deus, pessoal. Estamos aqui aprendendo sobre como fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Dizem que o básico bem feito torna você acima da média de muita gente. E acredito que tem uma galera tentando se manter firme na fé, tentando viver uma vida espiritual, mas desconectado com Deus. Então está sendo uma oportunidade única da gente discutir, conversar temas que vão ser úteis, relevantes para que você saia daqui de cada encontro como esse, cada semana, com o seu relacionamento mais fortalecido, mais aprofundado e mais pessoal com Jesus, que é o mais importante. Com Jesus, que é sempre o mais importante, tá? Bom, é uma alegria poder te receber aqui mais uma vez. Eu queria agradecer você que está acompanhando essa temporada. Chegamos a... Você é louco, tá muito rápido. Olha, episódio 9. É brincadeira? Estamos aí quase já na metade para frente aí do nosso segunda temporada. E eu tenho a alegria de poder participar aqui com uma turma muito especial. Eles representam os jovens aqui da Paulista Sul, de onde estamos agora produzindo esse conteúdo. Desde já quero mandar um abraço à juventude linda da Paulista Sul, pessoal do Vale, pessoal de São Paulo, a vocês que acompanham esse podcast em algum lugar aqui do Brasil, de São Paulo, do mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com quem você ama, com a sua classe de jovem. Sempre material, sempre disponível no início de cada semana, a partir do sábado à tarde, no início da semana. Beleza? Bom, eu estou com ela aqui, gente. Pensa, tá menina simpática, pra cima, animada. Ela gosta de pregar, ela gosta de liderar. Ela tá namorando, acreditem, viu? E tá... Qual é o nome dele, cara? Só rapidinho aqui. Carlos! Cara, que bom. Você liberou a menina pra vir aqui, viu? Ele toca, ele canta também. O cara é completo, viu? Pense numa dupla extraordinária. E ela também ama o Ministério Jovem. Ela também é comunicadora. Ela também faz um material muito lindo, diário aí da lição, por dentro do Contexto. Ela e a dupla infalível ela e o Júnior, tá? Vocês já estiveram aqui nos episódios anteriores. E ela está aqui de novo. Bem-vinda, Iane! Ao nosso podcast do Contexto. Obrigado, tá? É uma honra estar aqui com o senhor. Inclusive, vou ter que fazer meu merchan mais pouquinho, tá bom, pastor? Claro, gente, se você ainda não foi lá no meu Instagram, assistiu por dentro do contexto, você tá perdendo. Já São tá explicações aí, diárias. Iane Bass. Exato, aí você já aproveita que segue o Júnior. Nós dois ali, ó. A dupla da lição. Você não vai perder, né? Olha, esse povo que tá perdendo, ó. Tá perdendo tempo. Mas aqui, gente, eu tô com alguém. Quem será? Que eu sou um pouquinho puxa-saco. Só um pouquinho. Que é minha regional, né? Minha regional, a 7ª região, sempre representando a Júlia! Gente, ela é casada, formada em... Fisioterapia, eu sabia já. Fisioterapia. E nossa professora do NASP São Paulo, né? É outro nível aqui, né? Você sabe como é que tá essa Nossa, aqui é sério, Tá mano. Você é vendo? louco. Júlia, bom estar aqui com você mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz que hoje a nossa mesa, ela tá linda demais. Tô muito feliz de estar com amigos aqui. Queria aproveitar pra mandar um beijo pro Fernando, que é meu esposo. Te amo, viu, amor? E eu queria apresentar quem é o outro convidado que tá aqui com a gente. É uma pessoa muito especial. Também é um regional que tá aqui com a gente. Tá em lua de mel aí. Rapaz, essa lua de mel não acaba nunca, hein, Mareta? Pois é casado com a Mari e aí junto eles fazem uma dupla de líderes aí na 2ª região. Eu tô Apaixonados muito pelo feliz. Ministério Jovem. Muito. Uma inspiração. E aí, eu tô muito feliz de estar aqui, que é o nosso regional, o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Gente, é um prazer para mim estar aqui. Primeiro quero falar que estou lisonjeado. Pastor, muitas vezes aqui me salvou, porque às vezes eu tava sem ideia nas classes alternativas. Falei, mano, deixa eu dar uma olhada lá. Quem nunca? Né? Eu acho que eu não sou o único, né? Mas muito obrigado por estar aqui. Beijo, Mari. Te amo. Olha aí. Né? Só declaração de amor aqui. Sabe como é, né? Né? E coube a mim apresentar aquele que todo mundo já conhece, né? O nosso departamental, né? Que já tá... Eu não sei nem quanto tempo tem no contexto da lição que você tá nesse tempo. Tá voando, parece que eu tô aqui há 2 meses. O nosso pastor Fabrício, esposo da Aline e pai do Fabricinho. Aê! Obrigado, Luizão. Que bom te receber aqui, tá? Luiz é um cara muito prestativo. Gosta de ajudar, incrível, né? Tá ali, tem um pastor, precisa de quê e tal, tava na mudança. E aí, pastor, estamos aqui, viu?
Obrigado mais uma vez, tá? Isso, Vocês são tamo um junto. abraço, Mari, vocês são fantásticos, tá? Valeu, Yane, obrigado mais uma vez aí, viu? pastor. Júlia, pelo esforço. É muito esforço para estar aqui, são muitos acordos, né? E eu louvo a Deus porque Deus nos dá a oportunidade de estar aqui juntos, estudando a Bíblia, crescendo juntos. E esse podcast só existe, só acontece por conta do esforço e dedicação de vocês, tá? Amém. Obrigado mais uma vez, tá? Não esquece, tá bom? Esse conteúdo tá sempre disponível agora a partir do canal do YouTube da Paulista Sul. Procura lá, podcast no contexto. E você pode já compartilhar também o conteúdo, a minutagem está lá para você acompanhar cada dia da semana. Se quiser algum dia específico, pegar alguma ideia, algum insight, enfim. Tá bom? E também você pode acompanhar esse conteúdo aí no nosso Instagram do Ministério Jovem da Paulista Sul, tá bom? Jovens Adventistas APS. Você acompanha 2 cortes aí por semana, pelo menos. Ali o Néctar da semana, ali o Supra-Sumo. E também os convidados da semana, além de todos os projetos, ações e eventos do Ministério Jovem. Aliás, estou aqui já com a minha segunda pele. No outro episódio, a Julinha já estava aqui com a dela. A gente está aqui já com os motores aquecendo, já pegando fogo para o maior movimento missionário de jovens aqui de São Paulo, da Paulista Sul e do mundo. Estamos falando da Missão Caleb 2026. São 20 anos de história, é um ano especial. Essa camiseta, inclusive, é única aqui da nossa União Central Brasileira aqui em São Paulo. Estamos já aí também nos preparativos finais para o nosso maior evento de jovens aqui do nosso estado, o Maranata São Paulo. Aqui a edição especial aqui, ó, para frente. Aliás, é essa aqui, ó. Para frente, para cima. Vai ser benção demais. É uma delegação incrível aqui da Paulista Sul e vai ser muito, muito legal. Bom, eu queria pedir agora para a Julinha fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, igual assim na tua sala de escola sabatina. E vamos pedir a condução do Espírito Santo para que ele nos guie, para que o bate-papo daqui também chegue no seu coração. Ora aí, Julinha. Oremos. Paizinho querido, muito obrigada porque estamos sentindo a tua presença aqui conosco neste momento. Muito obrigada porque o Senhor nos orientou, nos inspirou para que a gente pudesse agora conversar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina e conseguirmos também repassar para que outras pessoas também possam ter o prazer de aprender mais de Ti também. Amém. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos guiando, nos iluminando. Abençoa também cada jovem que está aqui assistindo esse podcast, seja o momento que for. Nos proteja e nos guarde, é o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Júlia. O tema de hoje está muito legal. A lição está tocando em assuntos muito importantes. Nós tivemos aí no último sábado, na última semana, na verdade, né? Conversando um pouquinho sobre fé, sobre oração, vida na prática da oração, coisas que tem a ver com conexão com Deus. E hoje não vai ser diferente. Um assunto muito importante, essencial, para quem realmente quer ter uma conexão real com Deus. Ficou legal, não? Realmente. Bem redundante, né? Mas a ideia basicamente é essa. Tem um assunto, a compreensão desse assunto vai influenciar diretamente na sua relação com Deus, seguramente. Então o tema de hoje está muito legal e extremamente relevante também. Está aqui na tela já, queria pedir a produção colocar aqui. Pecado, Evangelho e Lei. Esse é o tema de hoje, da lição de hoje. Eu vou ler um texto aqui, recomendo a leitura do capítulo 5 até o 6, tá? É um combo, assim, começa com o Sermão da Montanha, depois Jesus vai falando na prática o que é viver esse evangelho, né? O que é o evangelho, que muda, faz a gente chamar o inimigo, faz a gente orar porque a gente, às vezes, nem gosta da gente, faz a gente fazer as coisas pelos motivos certos, né? E no capítulo 7 vai fechar ali o capítulo falando sobre o perfil daqueles que vivem na prática, né? O amor de Deus, a lei de Deus e aqueles que vivem só de aparência. Eu vou ler aqui só 2 versos, tá bom? De 2 capítulos. Mateus capítulo 5, verso 17, um texto muito conhecido, onde Jesus é questionado a respeito da importância da lei. Ele dá a seguinte resposta: não pensem, 5 verso 17, não pensem que vim abolir ou revogar a lei, ou os profetas, o Velho Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. E aí ele fala assim, ó, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Olha a afirmação de Jesus a respeito da lei. Agora, no capítulo 7, verso 21, Jesus também tem uma declaração muito forte a respeito daqueles que se diziam viver esse evangelho, né? Viver de acordo com a lei, mas que, por sinal, não tinham compreensão do que era
pecado. Ou que eram pecadores, né? Como todo mundo. E olha que ele fala a respeito dessas pessoas, né? Que de certa forma dizem que amam a Deus, que servem a Deus, que guardam a lei, que amam a lei, né? Que conhecem o evangelho, mas que não têm compreensão mais profunda do que é ser um pecador. E Jesus falou a respeito dessas pessoas o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então você percebe aqui Jesus tocando em dois assuntos muito interessantes, né? Um tem a ver diretamente com a lei não passou, a lei não está alterada, a lei não mudou, não diminuiu com a vinda dele, ao contrário, né? Ele veio porque a lei é eterna, imutável, né? E tem consequências que a lei diz quando acontece, né? Quando a gente quebra ela, e vem demonstrando o que é essa vinda, essa boa nova, por que ele teve que vir, o que é o evangelho na prática. E por que é tão importante compreender o que é pecado, né? Jesus também ensinou que não adianta você dizer que me serve da boca para fora, né? Aliás, a métrica do reino de Deus para alguém que diz viver no evangelho é se ela decide fazer diariamente a vontade de Deus. Então, também só falar, só declarar, não muda muita coisa. O que vale para Deus é: você está disposto a fazer a minha vontade? O pouco ou muito que você conhece, vive de acordo com isso? E o texto termina falando sobre isso. Então, a Bíblia diz que evangelho, em outras palavras, é fazer a vontade de Deus. Vamos lá, gente! O texto está muito legal, o tema também. Essa parte que eu mais gosto. Eu queria ouvir as impressões de vocês. A Julinha, ela é meio metódica, já percebi já. Né? Vamos lá, vamos começar por ela. Qual é a tua impressão da tirinha da semana? Vamos lá, eu gosto muito de olhar a imagem e trazer o que ela traz pra gente. Trazer o que ela traz. Viu, pastor? A gente tá redundante junto. Hoje tá ótimo. E aí, não sei se é pela essa questão de didática, mas eu acho que fica muito mais fácil da gente entender. Quando eu olhei a primeira vez a tirinha, eu parei e fiquei observando pra tentar entender realmente o que estava acontecendo. A gente vê ali que é uma pessoa que ela tá olhando de frente pro espelho e ela vê que o coração dela tá todo sujo. Ou seja, o coração dela tá sendo refletido pelo espelho e ela só tá vendo isso porque o espelho está mostrando. E aí, ainda nessa imagem, a gente vê que tem uma gaveta ali que tem um paninho com uma cruz. E aí, quando eu parei e olhei só pro primeiro quadradinho, eu falei, ué. E aí, na segunda imagem, foi muito interessante, porque ela usou esse paninho com a cruz pra limpar essa sujeira que estava no coração. E aí, ela encaixa perfeitamente com o texto que a gente leu e com as principais palavras aí que a gente tem na lição. A gente vê que o coração ali manchado, ele simboliza o pecado, e aí o espelho, que é a lei, que vai mostrar onde está sujo, e aí aquele paninho com a cruz é o evangelho que vai servir pra limpar o coraçãozinho. E aí, eu até lembrei daquela musiquinha que eu acho que todo mundo conhece quando era criança, de quando o mal faz uma sujeira, uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. E é isso que a lição vai trazer pra gente, né? Existe o pecado na nossa vida, existe algo que vai mostrar qual é o pecado, mas existe um evangelho, alguém que dá a solução pra esse pecado e vai conseguir limpar o nosso pecado, vai conseguir tirar aí essa sujeira que tem dentro da nossa vida. E aí isso faz muita menção com o Sermão da Montanha, né? O Sermão lá do Monte, que foi esses 3 capítulos aí do Evangelho de Mateus. E aí, nesse sermão, ele falou vários aspectos que mostram a lei, que revelam a lei e que revelam o nosso pecado, que talvez a gente não enxerga. Porque quando a gente tem uma sujeirinha, é muito difícil a gente reparar nessa sujeira sem que alguém fale ou que a gente olhe no espelho e consiga refletir. E aí, no Sermão da Montanha, Jesus falou o pecado, chamou alguns pecados pelo nome, né? Mas não terminou aí. Ele mostrou que existe uma salvação, existe um amor maior, que é o Evangelho, que é a possibilidade de limpar essa sujeira aí, se a gente estiver disposto a pegar o pano, né? E limpar ali. Eu acho que não precisa falar mais nada, né, pastor? Já explicou tudo, tá ótimo. Vamos pra cima. E aí, você, qual é a sua percepção aí? O que chamou mais atenção você nessa figurinha? Eu acho que foi o primeiro quadrinho, foi nem a limpeza. Que a limpeza é o pós, né? Mas eu acho que a parte mais difícil é reconhecer. Porque quando você está com pecado, querendo ou não, você se engana, você acha que não tá, que tá tudo bem, mas quando você enxerga isso através dela, e o legal, o espelho é a tábua dos 10 mandamentos. Então isso eu achei muito legal. Legal. Então, quando a gente reconhece o nosso pecado, entende e busca ajuda pra não ter mais. É difícil a gente não pecar, né? Mas, tipo, diminuir isso, tentar tirar isso da nossa vida. Então, eu acho que o que mais me deixou impressionada é o reconhecimento. Muito legal. E você, Luiz, o que é que chamou mais sua atenção aí? É interessante, quando eu vi essa tirinha, o que me veio à mente? Primeiro, que nós estamos sujos pelo pecado, né? E aí eu já faço um link com aquilo que Paulo fala
há poder no Evangelho. Ou seja, quando você entende, você olha para a lei de Deus, né, que está as tábuas das leis, e você percebe que está sujo, o poder do Evangelho vai te ajudar. A lei, ela vai te ajudar a mostrar o seu erro. Mas o que vai te limpar é Jesus, através da cruz ali, que representa Cristo, no caso, né? E o poder do Evangelho, que atua na nossa vida a partir do momento que nós abrimos o coração para ele atuar. E aí o nosso coração vai ser limpo. Muito legal. Para mim, o que mais chamou a atenção é as duas reações. Eu fiquei... Parece muito óbvio, mas achei muito legal, né? Quando a gente está diante da lei, a gente só vai se sentir triste, derrotado, porque a lei de Deus é perfeita, né? O caráter de Deus, a gente é pecador. Eu achei muito legal também, a sujeira não está nas mãos, não está no rosto, não tá em algo bem mais profundo, né? É o coração, de onde procede tudo, né? E Jesus fala muito sobre isso no Sermão da Montanha, né? Essa ideia de que a gente tem que mudar de dentro para fora, né? Mas diante da lei de Deus, qualquer um, sem exceção, a não ser que não olhe para a lei, mas se olhar, não tem como você não chegar à conclusão de que você é um pecador. Sim. Mas aí a expressão dele do outro, né, estava ali, né? Mas a expressão dele aqui muda, não pelo fato de olhar para a lei, se você olhar direitinho aqui, ó, mas de olhar para a solução, né, que é Jesus, né? E alguém que tem um coração novo em Cristo, que aceita o perdão, aceita Jesus mudar a vida ela vai ter a expressão, a forma de viver, a forma de reagir, ela vai ser completamente diferente. Então, o que muda a nossa vida não é a lei. Não é a lei que transforma nosso coração, que tira nosso pecado, né? Que muda a nossa história. O que muda a nossa vida é Jesus. O que muda a nossa vida é o Evangelho. O que muda a nossa postura, a nossa forma de viver é essa capacidade que o Evangelho tem de limpar a gente realmente de dentro para fora. A gente vai conversar muito sobre isso hoje, né? A lição começa já falando que o pecado é um problema. Aliás, qual é o nosso maior problema, Yane? Puxando o gancho lá, o gancho anterior do coração que o senhor falou. Que realmente o problema está no coração. Porque o coração é onde, querendo ou não, você guarda os seus sentimentos, as suas felicidades. Mas não... calma aí. O problema está no coração, não só nas ações. Mas por que nessa não só nas ações? Quando Jesus estava lá no monte, ele falou também para muitos judeus. Que muitas vezes a gente acha que estou indo para a igreja. Tá tudo certo. Ai, que mais coloquei aqui? Eu estou obedecendo as regras. Ou para um público que aparentemente não precisava pregar aquilo para eles. Exatamente. Né? Já se sentir superior a alguma coisa. Igual já falou na lição que falou sobre orgulho, né? Você acha que você fazendo alguma coisa tá tudo bem, não existe pecado em você. Mas quando a gente reconhece que mesmo quem vai para a igreja peca, quem segue as leis peca, que mais coloquei aqui? Que se acham melhores que os outros, peca. Ainda mais se achar melhor que os outros, né? E mesmo que peca. A gente entende que o problema não está só nas atitudes, mas sim no coração. Porque às vezes a gente quer mostrar alguma coisa pra alguém que a pessoa não tá fazendo nada pra você. Não faz sentido a gente querer provar algo. Quem realmente está fazendo de coração não precisa provar pra ninguém. Entende? Então, até eu falei aqui, ó. Pessoas que achavam que estavam bem com Deus por causa da religião, mas ignoraram o coração. Que às vezes a gente acha, eu sou adventista, vou ser salvo agora. Agora já tô salvo, agora já tô lá no céu, meu lugar já tá reservado. E nós devemos tomar cuidado com isso. Será que nós estamos realmente fazendo as coisas porque nós queremos mostrar pra Deus que é fazer de coração? Ou será que nós queremos mostrar pra homens que não estão nem aí pra gente? E o sermão foi muito assim, foi um confronto na realidade, né? Sim. Né? Com o público que estava ali presente. Mas você tem que ser puro de coração. Feliz, né, são os humildes, né? São os que choram, são os que têm sede de justiça, são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Então você percebe todas as características que você, quando você olhar aquele sermão, né, do monte, na verdade não é uma descrição do que Deus espera que a gente seja ou faça, não é um padrão de quem entra no reino. Na verdade é uma descrição de quem é Jesus, quem que é humilde, quem que é puro, quem que é manso, quem que realmente tem um coração íntegro, justo. Quem é que vai estar um dia no monte do Senhor? Diz os Salmos, ninguém. Nós aqui, nenhum.
Então, na realidade, é uma descrição não das características do cidadão do reino, mas as características de quem realmente pode nos tornar aptos ao reino, que é Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, vocês estão achando que são tudo isso aí, né? Vocês não são nada disso. Vocês estão aqui, mas estão julgando uns aos outros, estão se sentindo melhor do que os outros. Vocês fazem tudo para se mostrar. Vocês têm o tempo todo essa preocupação de ficar julgando o que os outros fazem ou deixam de fazer. Quando até o que vocês fazem estão fazendo pelo motivo errado. E vocês dizem, Senhor, 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 mas seu coração está longe, cara, está longe de mim, me honram com os lábios, mas seu coração está podre. Então, Jesus, ele apresenta uma realidade. Sim. Qual que é a realidade do Evangelho? Todos são pecadores. Todos pecaram. Todos se extraviaram. A gente não peca para ser pecador. Esse é talvez o pior conceito que a gente pode ter, né? Do que é pecado. Pecado é fazer algo moralmente errado. Pecado na Bíblia é uma condição, cara. A gente respira pecado. A gente não peca para ser. A gente peca porque a gente é. Nasceu pecador e tem um coração mau. E Jesus fala bem claro, em outro momento, ele fala assim, olha, a boca só fala e o coração tá cheio. E o coração de você é mais sério, gente. Não é só mudança exterior. Você tem que mudar o coração. É um transplante que tem que acontecer aí. Senão não vai mudar nada. E quando você entende que você precisa se diminuir pra ele crescer, tudo muda. Porque às vezes a gente quer se colocar como melhor que os outros, né? E aí, esquece. Aí a gente entra de novo lá na lição sobre humildade e orgulho. A gente precisa entender o nosso lugar. A gente não tem que estar aqui em cima. Porque não tem como a gente estar aqui em cima, entendeu? A partir do momento que a gente se diminui, a gente encontra um Deus imenso. Imenso. E ele está disposto diariamente a nos encontrar. Eu até coloquei aqui, ó. O pecado não é só o que você faz. É o que está dentro de você. Porque a sua decisão aqui dentro revela as suas ações. Isso é muito interessante forte. Quando a gente fala isso, porque quando a gente olha o texto bíblico que Jesus falava, eles tinham a ideia daquelas leis que são as leis dos 10 mandamentos apenas. Não matar, não adulterar. Só que o problema não tá só na ação. Não é a ação visível. É o que tá lá dentro, já dentro do nosso coração. O problema não é só matar. Não é que eu não devo só não matar. O problema começa quando eu começo a criar um rancor, uma raiva, um ódio pela pessoa. E a gente vai nutrindo esses sentimentos dentro do nosso coração e a gente pensa, não fiz nenhuma ação, tá tudo bem. Mas o problema ele começa já antes da ação. Por isso essa questão do coração. O problema não é só ir e adulterar. O problema começa quando a gente começa a desejar. E o maior problema é quando a gente vê essas ações dentro do nosso coração e a gente acha que tá tudo bem. E aí teve uma citação de Ellen White que eu achei muito interessante, que fala assim: quando o pecado amortece as percepções morais, o malfeitor não discerne os defeitos de seu caráter e nem compreende a enormidade do mal que ele cometeu. E aí, quando eu li essa lição e tentei entender um pouco melhor, eu lembrei muito quando lá na lição da apologética, a gente estudou as religiões e a gente falou, por exemplo, do islamismo. E aí algumas outras religiões que fazem a referência de pecado. Que pecado não tem problema. Todo mundo tá sujeito a erro, todo mundo erra, tá tudo bem em pecar. E não, na verdade não é isso. A gente tem a noção do quanto o pecado ele cria uma barreira entre nós e Deus, a gente teria um pouco mais de ciência de pensar, nossa, o pecado é algo que eu não quero ter no meu coração e eu preciso reconhecer que eu estou pecando. Mas reconhecer de verdade que eu estou pecando enquanto está me afastando de Deus. Lá desde os pequenos atos e dos pensamentos, né? Sim. Jesus, ele aprofunda. Na realidade, né, Luiz, Jesus, ele exalta a lei. Enquanto muitos olham para Jesus, de certa forma, né, e dizem assim, Jesus ele veio, mudou tudo, a cruz, né, anulou a lei, mas por isso agora é a graça e tal, né? A gente agora vive numa dispensação da graça, a gente não vive mais no Antigo Testamento, esse negócio já passou e tal. Só que, até a partir do texto que a gente leu no começo hoje aqui, Jesus ele não só exalta a lei, ele aprofunda o significado da lei. Como é que isso Exatamente, porque funciona? assim, quando ele fala, as pessoas normalmente falam, né? Não, somos salvos pela graça, só pela graça, tá tudo certo, somos salvos pela graça. Só que Jesus, quando veio falar algumas coisas sobre a lei, por exemplo, vocês acham que pecar é só não adulterarás? Eu vou um pouco mais além. Se você olhar com intenção de adulterar com a mulher, você já está pecando. Ou seja, ele já está aprofundando a lei. Né? Ele vai aprofundando. É interessante que no finalzinho da lição de domingo, ainda tem assim, todos precisamos começar reconhecendo nossa condição pecaminosa e necessidade do Salvador. Devemos permitir que a lei de Deus revele a sujeira do nosso coração e admitir que precisamos da limpeza divina.
todos nós precisamos, porque todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. Então, assim, essa condição do pecado é uma condição que vai nos levar. Enquanto que isso que é corruptível não se repetir de incorruptibilidade, é luta. Muitas pessoas, às vezes, pessoas pensam assim, não, eu tenho que viver porque Jesus morreu por mim, e não é assim. Ou seja, nós temos que lutar, né? Não é pecado você ser fraco, mas é pecado você se entregar à sua fraqueza sem luta. Sim. Né? Luta todos nós vamos ter, mas a partir do momento que eu deixo o poder de Deus se aperfeiçoar dentro de mim, é aí que o poder do evangelho vai me aperfeiçoar para fazer uma boa obra, que é a obra da lei. A partir do momento que eu deixo o poder do evangelho atuar na minha vida. Parece que Jesus, né, quando ele fala sobre a lei, ele dá um significado bem mais amplo e profundo, né? A lição até mencionou aqui vários. Aliás, a preocupação dos religiosos da época era viver essa superficialidade da lei, né? Sim. Demonstrar que é bom, fazer jejum, aí demonstrar que está jejuando, guardar o sábado, demonstrar que guarda o sábado. Eu não ando nem 1000 metros, eu não cuspo no chão, não faço nenhuma obra, eu não ajudo nem... Entendeu? Eu tô para demonstrar que eu estou fazendo, né? E os rituais eram muito importantes, né? Tudo isso era feito regularmente. E estava correto. Jesus, por exemplo, não criticou a devolução do dízimo das ofertas. Ele elogiou. Contanto que isso não anule ser uma pessoa justa, misericordiosa, bondosa, assim por diante, né? Então, Jesus ele dá um significado muito mais profundo, né? E apresenta uma visão sobre o que é pecado bem mais profunda. E aqui a lição mencionou aqui, né? Sobre, olha, você julga seu irmão, você já está pecando. Se você se ira contra seu irmão, você já está pecando. Né? E Jesus ele falava assim, olha, me ensinaram isso, eu porém vos digo algo mais, né? Você citou a questão do adultério, né? A questão da cobiça sexual, a questão também aqui sobre amar os inimigos. Vocês amam as pessoas que vocês gostam? Isso aí não tem nenhuma recompensa amar quem gosta de você. Na realidade, colocar a lei na prática é amar até seus inimigos, né? Então ele aprofunda, né? É muito mais, né? Se você alimenta ressentimento, raiva, mencionou já, rancor de alguém, você já está pecando. Sim. Quando você cuida das necessidades, é muito importante. Mas quando você cuida das necessidades, você fica mostrando que cuidou das necessidades só para o pessoal saber que isso é bom, você já está pecando. Então, evite ficar demonstrando que você é uma pessoa bondosa, generosa, né? Porque a gente sabe que a gente não é. Não julguem para vocês não serem julgados. Então você percebe que Jesus ele aprofunda muito mais, ele critica, né, o julgar aos outros. Aliás, à medida que você julga os outros, você também vai ser julgado. Então Jesus ele não só exalta a lei, ele dá um significado para a lei que até então, naquela época, já tinha se perdido. Não que não existisse, mas já havia se perdido, né? Era a preocupação muito maior com performance, com aparência, com exterior, não é? Do que com a essência, do que com a motivação. E para Jesus a motivação é muito mais importante do que a ação. E às vezes, quantas vezes a gente coloca uma pessoa no pedestal e fala, nossa, essa pessoa é tão da igreja. Essa pessoa é tão bonitinha, Não né? conhece. Vai lá e entrega um monte de cesta básica, né? Posta pra incentivar as pessoas, né? Que coisa linda. Só que a lei mostra que quem parece ser bom também pode estar longe de Deus. Sim. E a gente nem sabe, porque a gente não sabe da realidade do outro. Mas às vezes a gente quer exaltar a vida do outro porque a gente acha que tá tudo bem. E a gente tem que tomar cuidado isso, porque às vezes a gente... Tanto pro bem quanto pro mal, né? Exatamente, pode ter... Resumindo, não julgue. Não julgue, fica quieto na sua. E também qualquer outra coisa aqui, ó. A lei mostra, ele mostra que a lei de Deus não é só sobre o comportamento, é sobre o coração. Novamente, a gente vai ter que bater bastante na tecla do coração, né? Porque não é sobre comportamento. Você pode ter diversos comportamentos bons e ruins, como o pastor falou. Só que, o que o seu coração está fazendo? De fato. Pra onde o seu coração está te guiando? Então, essa é a parte mais forte da lei. Inclusive, né, a Alison tem uma pergunta muito legalzinha. Como você enxerga a sua condição diante de Deus, né? É possível ter uma compreensão sobre quem a gente é, sobre a nossa condição diante de Deus, Júlia, sem esse espelho, sem a lei, por exemplo? Por que a lei, que a Bíblia chama também, né, Tiago, né, e Paulo chama que ela é uma lei, é como se fosse um espelho e tal, por que ela é tão importante para a gente reconhecer a nossa condição diante de Deus? Eu acho que porque
é como o nome já fala, a gente precisa reconhecer, a gente precisa de algo mostrando pra gente o que é que está acontecendo. E aí, fazendo um paralelo com o tema da lição de segunda, que é exaltando a lei, e essa questão do espelho, pra gente exaltar, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. E aí eu fiz uma analogia com a minha prática, por exemplo. Eu dou aula de neuroanatomia e eu ensino para os alunos toda a fisiologia, anatomia do encéfalo, do cérebro humano. Só que eu só falar e mostrar para eles não é o suficiente. Eles têm que passar horas de prática no laboratório para eles conseguirem entender aquilo que eles estão estudando. A gente precisa dedicar tempo para entender o que a gente está estudando. Inclusive, o Fabricinho falou de uma prova que ele fez aí, meu Deus. Não fala de prova, não. Ele falou que tinha que localizar cada parte onde a emoção específica acontecia dentro do cérebro. É verdade isso aí? É, Céu. cada estrutura. E aí, quando a gente para, por exemplo, o senhor falando é alguma coisa que não é da nossa realidade. Então, se é algo difícil, se eu só conversasse, se o senhor falasse como é o cérebro humano, seria difícil de entender. Por isso que é preciso a gente praticar. E aí tá o exaltar a lei de Deus. Se eu sei que eu preciso entender melhor isso, então eu vou dedicar tempo estudando a lei de Deus para achar onde estão os meus erros. E aí vem a questão do espelho. O espelho, ele vai refletir, ele vai te mostrar onde estão os erros. Só que se a gente apenas olhar pro espelho, a gente vai conseguir talvez ver uma sujeirinha. Mas a gente não vai pegar o espelho pra gente se limpar. E aí que tá a questão. A gente não olha pro espelho com a intenção de se limpar. A gente olha com a intenção de achar aonde está a sujeira. A gente até fala que uma criança, quando ela ainda não tem noção do próprio corpo, ela olha pro espelho, e quando ela olha pro espelho, ela tenta limpar o próprio espelho. Então é como se ela quisesse, através do espelho, remover alguma coisa. E aí, se a gente tentasse usar a lei ali apenas pra julgar, pra falar, olha, ali tem um problema. Eu preciso limpar a sujeira do outro. Eu preciso apontar a sujeira no outro. Mas, na verdade, a lei, ela reflete a nós mesmos. Tem aí FIFA que mostram alguns ângulos diferentes que o espelho pode mostrar, mas o espelho foi feito para que nós possamos nos enxergar. E aí, quando a gente enxerga o nosso erro, a gente reconhece. E aí, eu até lembrei de quando lá na primeira lição, lá no início do trimestre, a Lívia comentou que a gente precisa diagnosticar. E aqui vem essa palavra de novo, eu preciso entender. Eu tô olhando pro espelho, ok, tem uma sujeira. O que eu vou fazer com essa sujeira? Eu vou buscar a Jesus para ele me ajudar a limpar essa sujeira? Essa sujeira, ela tá exposta? Ela tá interna? E aí é como se fosse, a gente fala que é a raiz do pecado, né? Os problemas mais internos que a gente tem no coração. E aí a gente fala em raiz, a gente pode lembrar de raiz de algum vegetal, por exemplo. Vamos pensar na raiz de uma cenoura. Se eu tiver apenas a raiz da cenoura e eu tirar ela da terra naquele momento, eu vou falar que é uma raiz de uma batata? Não. Ou a raiz de algum outro legume, alguma outra coisa? Eu reconheço que ele é uma raiz de cenoura. Ela não vai ser raiz de uma batata. E a mesma coisa com a raiz do pecado interno. Não é porque eu tenho um pecado interno que ele vai ficar ali e vai se transformar em algo bom. Se a raiz já tá ali, eu preciso tirar ela, porque ela como um todo já é um pecado. E é isso que o espelho quer mostrar. Ali tem um problema na sua raiz, a lei de Deus então vai te mostrar onde está o seu pecado, vai falar qual é o problema, mas ela também vai te orientar para como a gente consegue limpar esse pecado, E é apontando para cruz. um caminho, né? Porque a lei de Deus vai te levar pro espelho. O evangelho vai te levar à transformação. Só que todo esse percurso é uma decisão. Você quer realmente mudar a sua vida? Você quer realmente aceitar o evangelho e transformar isso? Porque a lei, ela já te mostrou. Só que agora, o que você vai fazer? Você vai aceitar e falar assim, beleza. E aí? Como E às vai ser? vezes até a lei, ela mostra, e a gente tem medo de olhar pro espelho. Às vezes a gente vê que tem uma sujeirinha ali, daí eu falo, não vou olhar pro espelho Já, porque já eu vou ver passa. uma sujeira. E a gente vai fugindo de olhar pra lei E de Deus, aí que a gente sabe, que você né? percebe que a finalidade da lei é levar você até Cristo. Porque a partir do momento que eu olho no Boa. espelho e eu vejo que ele está me refletindo, eu vou ter que ir à pessoa de Cristo. Eu vou ter que ir até Jesus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tô lá... Eu não roubo, tá, gente? Mas só um exemplo. Né? Pelo amor de Deus. Tô roubando. Eu sei que eu tô com esse problema. A lei tá me falando isso. Só que a lei, ela não vai tirar esse problema. Ela vai me mostrar, ó, você tá errando nisso. E o que eu tenho que fazer? É ajoelhar e falar, Cristo, eu tô errando nesse mandamento. E só o Senhor pode me ajudar nesse mandamento. E aí é que você entende que a finalidade da lei é levar você até Cristo. Porque a lei vai te mostrar o problema, mas quem vai te ajudar a vencer esse problema é só Cristo criando um coração novo dentro de você. Você tocou num assunto importante, né? Porque ao mesmo tempo que esse espelho, né, que é a lei, pode ser uma bênção, né, um recurso para me direcionar até Jesus, para mostrar
o que eu estou fazendo de errado, né? Jesus falou também uma das frases fortes, né, dos textos que a gente leu no começo, é que pelos frutos a gente é conhecido, né? A gente fora só revela o que está dentro. E nem sempre o que está por fora, como ela mencionou, né, parece tão legal, parece ser generoso, parece ser religioso, é o que de fato está dentro, pode ser só de aparência. Então, na realidade, Satanás ele tenta distorcer, né, a importância e a relevância da lei, né? Uhum. Você vê isso muito forte hoje, né? A lei já passou, isso é besteira, sábado, conversa fiada. É legalismo. Isso é legalismo, só tá querendo ser salvo pela lei, isso é um monte de louco, aí agora é a graça, é Jesus, é o sangue. Então, Satanás ele tenta distorcer a beleza do que tem na lei. A lei ela é fundamental para a gente entender o que é pecado, para a gente compreender que pecado é uma realidade dura do ser humano. Davi, quando descreve o Salmo 51 o que é pecado, quando ele é confrontado com o seu pecado, ele faz uma descrição profunda. Se eu pequei mesmo, eu preciso de um coração novo. Ou se eu me dar um coração novo, ou nada vai acontecer na minha vida, como a Iane mencionou. Então, quando você começa a não ter uma compreensão clara da importância, da relevância do que é a lei, que na realidade esse espelho nada mais é do que um reflexo do caráter de Deus, né? Uhum. Um Deus que apresenta a sua lei como um antídoto contra a separação dele. Então, você quer viver conectado comigo? Então me honra acima de tudo. Você quer viver bem com o seu semelhante? Então guarde a lei por amor a mim. Por amor às pessoas que estão perto de você. Então a motivação de Deus para guardar a lei é gratidão, é amor. Não é para aparentar ser uma pessoa legal. A lei não é um meio para me tornar uma pessoa legalzinha, boa. Quem me torna uma pessoa transformada e boa é Jesus Cristo. E porque eu fui transformado, eu passo agora a viver de acordo com aquela lei. Porque eu não quero viver mais desconectado com Deus. Não quero mais viver desconectado com aqueles que convivem comigo, né? Então a lei, de fato, ela e o evangelho, elas precisam caminhar juntas. Elas não é uma coisa em detrimento da outra. Porque é muito comum isso hoje, né? Ou é o evangelho ou é a lei. Não existe poder do evangelho sobre alguém que não reconhece que é pecador. Não existe esse negócio de a lei de Deus é o meu meio de salvação. Não vai, porque a lei é perfeita, justa, ela é boa, e a gente não é perfeito, nem justo, nem bom. Então é muito distinto esse negócio. Então, ou eu junto as duas coisas, ou eu entendo que o evangelho e a lei, elas são inseparáveis, ou a gente vai ser sempre um problema. Ou a gente vai viver nessa graça barata, evangelho, Jesus me ama, ele sabe que eu sou pó mesmo, então ele vai me levar para o céu com esse pecado. Não vai levar a gente para o céu com nenhum pecado. Com a prática do pecado, não vai. E também a lei de Deus não vai me ajudar a ter a solução que eu tanto preciso. Que a graça de Deus, só a graça de Deus pode me dar, pode me transformar, que ter poder para mudar qualquer realidade. A todo aquele que crê, como o Luiz mencionou. A graça é uma graça transformadora. Ela é uma graça que te transforma. E aí você entende quando Jesus fala, se vocês me amam, ou seja, se vocês amam a graça, que Jesus é a graça, vocês vão guardar o mandamento. E aí você tocou num ponto importante, né? Uhum. E aí a gente vai poder falar como Davi, como eu amo a tua lei. Sim. Naturalmente, que né? Bom que tem a tua lei, porque se não fosse a tua lei, eu não ia ver essa caca no meu nariz. Né? Eu não ia ver, né, que não fiz direito a maquiagem, eu não ia ver que o cabelo não tá tão bom. Tá branco. Eu não ia ver, Senhor. Só que a lei não me ajuda só a ver a parte, como o espelho, né? Isso que eu acho lindo, né? Não me ajuda a ver só a parte estética, ela ajuda a ver dentro, cara. Ela ajuda a gente a olhar para dentro como nenhuma outra coisa é capaz de fazer a gente ver. Ela ajuda a ver as intenções, a raiz do pecado, né? O nosso egoísmo, nossa maldade, nosso julgamento, nossa incapacidade de fazer o que é correto. Mesmo sabendo. Paulo chega a falar que, cara, Senhor, o que vai me levar da morte? Porque eu sou um pecador, Senhor. A lei me mata, verdade. Mata mesmo. Um pecador, não tem como ela não esmagar um pecador. Mas ainda bem que tem a tampa, ainda bem que tem o propiciatório, ainda bem que tem Jesus, né? Que recebeu a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos lá. Mas a lei de Deus é incrível. E eu achei muito interessante o que o senhor falou, essa questão de desvalorizar a lei. Porque as pessoas falam exatamente com essa questão do legalismo, de que a lei prende, ela empreende, ela empreende. E eu lembro quando eu era criança... É pesado, ela é difícil, né? É difícil, é impossível. E aí... Até uma pergunta que a própria lição faz, e eu acho que é até interessante a gente levar para a sala dos jovens, para o nosso Maranata Class para discutir, é que obedecer à lei de Deus restringe ou fortalece você? E aí eu lembro que uma vez o meu pai me ensinando... Maldição, né? Exatamente. O meu pai estava me ensinando como era a lei de Deus. E aí ele falou, pensa numa pessoa que segue a lei de Deus. Ela faz tudo o que a lei de Deus ordena. No final da vida dela, ela vai ser feliz?
Agora vamos pensar numa pessoa que não segue a lei de Deus. Vamos pensar literalmente nos 10 mandamentos. Ela vai roubar, ela vai matar, ela vai adulterar, ela não vai ter amor com relacionamento com outras pessoas, porque a lei de Deus, ela deixa bem claro o amor com Deus e com outras pessoas. Essa pessoa que não segue a lei de Deus, no final, ela não vai estar protegida. O final dela possivelmente vai ser numa prisão. Quem sabe até morto por conta desses erros. Então, a lei de Deus, ela não é uma prisão. Ela que, na verdade, nos tira da prisão. Ela é a proteção. Ela né? é uma proteção. E aí eu até lembro daquela música Imperfeito, né? Que, na verdade, a gente não tá em volta de uma prisão. A gente não tá sendo preso. A gente tá sendo livre, liberto através do amor de Jesus quando a gente segue a lei de Deus. E aí a gente até entra no ponto que meu pai ele fala muito lá em casa. Escolhas e consequências. Sim. Aquilo que você escolhe vão ter as consequências. E aí depende de você que você vai escolher. Sim. Temos consequências boas, como você disse, e consequências ruins. Qual você vai querer seguir? Então, fica aqui a dica, ó. É por isso que a lei e o evangelho caminham juntos, tá? A cruz de Cristo faz por nós o que a lei nunca poderia fazer. Nos apresenta justos diante de Deus, né? Então, é essencial. A lei de Deus é um espelho, mas que nos aponta, que nos impulsiona para aquele que é a solução, não é isso, Luiz? Isso. Que é Jesus Cristo, a graça dele, que nos dá poder, pela graça dele, de viver de acordo com a lei, amar a lei. E mesmo que a gente não consiga por nós mesmos, jamais não iríamos conseguir, né? A gente olha pela fé para Cristo, pelo que ele fez por nós, a vida dele no nosso lugar, aceitamos a vida dele no nosso lugar, e o Pai vai ver a gente como se nunca tivesse pecado. Isso aqui é extraordinário, né? Sim. Essa combinação perfeita da graça da cruz e a lei de Deus. Chegamos aqui, nosso tempo tá correndo, hein, gente? Vamos lá. Você tá aqui no meu ouvido, ó. Vamos lá. A palavra-chave da semana é lei, né? Olha, culturalmente, achei legal, a cultura popular frequentemente trata pecado como uma falha menor, um tropeço justificável, né? E até mesmo uma escolha pessoal, né? Relativizando o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que pecado é rebelião contra Deus. Pecado é quebrar a lei de Deus. Pecado é ir contra o caráter de Deus. Então, você percebe que é muito importante ter definição clara. Pecado faz mal. Pecado é problema. Pecado leva à morte, via aqui e eterna. Então, só a lei pode fazer isso, né? Talvez muita gente fale assim, né? Ah, mas roubar é errado, né? É uma coisa ruim, né? Mentir e tal. Tudo isso as pessoas já sabem. A grande questão é, quem diz que pecado é errado? Quem disse que matar é errado? É isso que às vezes falta, né? Uhum. E a lei aponta para quem é o legislador, quem criou tudo isso, para o nosso próprio bem. Palavra-chave da semana, gente, é lei, não poderia ser outra. Ian, teu texto da palavra, vamos criar nossa rede semântica agora juntos aqui, ó. Romanos 3, versículo 20 diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Gente, justiça. Justiça nos dá esse parâmetro das suas consequências. Então, acho que a lei é justa, justiça, né? Exatamente. Deus é justo, né? Ele é a justiça. Muito bom. Luiz, seu texto da palavra. Meu texto é transformação. E o texto que eu vi foi Tiago 1:25. Diz assim, ó: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, aquecendo-se e ouvindo-se, mas praticando-as, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, se eu praticar a lei, eu vou ser feliz. E é importante, né? Praticar a lei pelo motivo certo. Acho que é o grande cerne da questão, né? E aí tem uma transformação. Tem transformação. Quando ela é feita por amor a Deus, quando ela é feita por reconhecimento que aquilo é bom para mim, quando ela é feita pensando que realmente Deus sabe o que é melhor para mim, não tem como não ter a vida transformada, né? A graça não tem como você não transformadora. ter uma relação com Deus transformada, a relação com o seu próximo mudada, né? Em casa, no trabalho, na família, nos relacionamentos, vai mudar tudo. Porque a lei realmente, contemplada por amor a Deus, ela transforma. Amém. Julieta, deixa a tua palavra. Bom, eu escolhi lá o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que fala assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas.
Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Quando eu li isso aqui, o que me chamou a atenção foi que a maldição, ela é pronunciada pela lei. Ou seja, a lei revela. E aí eu lembrei um pouquinho de João Batista. João Batista, ele veio, ele mostrou o caminho até Jesus. Ele revelou como seria a vinda de Jesus. E a lei é exatamente isso. Ela mostra o caminho até Jesus. Ela revela o caminho até Jesus. Por isso que a minha palavra que eu escolhi foi revelação. Muito bom. Boa. E Paulo fala sobre isso, né? Como é que eu ia saber que pecado, que matar, ou que mentir, ou adulterar seria pecado se a lei não me dissesse, né? Então a lei, ela revela realmente não só o que é pecado, mas aquele que pode me libertar, me limpar, me transformar, né? Me tirar do pecado, que é Jesus Cristo. Muito, muito bom. Bom, Yane, é importante, né? Conhecer E praticar. e praticar. Porque Não também adianta só conhecer e praticar não serve Não de dá, nada, né? é a mesma coisa que nada. Eu queria ler aqui com vocês, antes de entrar nesse assunto aqui, Mateus 7, versículo 21 e 22. Vou ler aqui pra vocês. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Gente, imagina você escutar isso de Cristo. Mas, querendo ou não, para pra pensar agora aqui um pouquinho comigo. Você conhece a lei. Você sabe como que ela é. O que adianta você conhecer e você não aplicar? Você não ensinar? É a mesma coisa com a Bíblia. O que adianta você saber tudo e não ser uma Bíblia para as pessoas? Que muita gente não vai conseguir abrir. E a única opção vai ser você ser uma Bíblia. E por que a gente não pode viver a lei? Não é tão mais prático você praticar aquilo que você sabe do que praticar aquilo que não faz sentido para sua vida? Eu acho muito mais prático. Eu falei assim, ó. A verdade que você ignora hoje cobra preço amanhã. Porque você não sabe o dia de amanhã. O amanhã é muito incerto. Se você não decidir hoje, se você não tiver propósito hoje, se você não tomar uma decisão hoje, o seu amanhã pode ser tarde demais. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não adianta a gente saber e não aplicar e não mostrar para os outros. Porque o evangelho só para si é um egoísmo. Não serve de nada só ele para você. Você tem que espalhar para os outros. O evangelho foi feito para repartir. Será que nós estamos realmente repartindo? Será que nós estamos mostrando o evangelho para as outras pessoas? Você tocou num assunto importantíssimo, né? Porque eu tava em um Uber aí, né? Dando lição, inclusive. pra gravar e tal. E ela tava falando sobre a importância de você praticar, de você testemunhar, de você compartilhar com os outros que você acredita. E aí terminou a caminhada e tal, né? A corrida e tal. E ali eu, cara, vou orar com esse rapaz aqui. Aí terminou, né? A corrida, aí, cara, posso fazer oração por você? Aí ficou meio surpreso, assim, claro, pode orar sim. E ali eu dediquei um tempo, a gente orou juntos e tal, depois eu dei boa noite pra ele, agradeci e tal. E eu fiquei pensando, né? A gente conhece tanta coisa, a gente tem acesso a tantas informações importantes, né? Por causa a gente conhece a lei, conhece a palavra, né? Conhece a vontade de Deus, o plano da salvação, como tudo isso vai terminar. E eu fiquei pensando, né? No meu caso, eu sou um pastor, né? De que adianta eu saber tanto, conhecer tanto, ter acesso a tantas coisas e não compartilhar com ninguém? Você não viver isso com ninguém, não experimentar isso com ninguém. Talvez esse era o grande desafio que Jesus tinha para os religiosos da época, né? Porque era uma galera que realmente conhecia muito, sabia de tudo, na realidade, né? Mas não praticava, não vivenciava, né? A gente né, sempre choca, né? Você vê uma pessoa que cuida da área de saúde, né? Pessoas que dedicam a vida a estudar o corpo humano, como é que ele funciona, e detonando a saúde, né? Bebendo, fumando e tal, vivendo de qualquer jeito e tal. E eu fico me perguntando, de que adianta a gente conhecer, saber tanta coisa, a gente
aprende sobre tanta coisa, mas a gente não coloca em prática. Então, na realidade, a lei de Deus, né, essa parte do compartilho é muito legal, porque o Sermão do Monte, Jesus fala muito sobre relacionamento. Ele está falando só sobre leis isoladas, pesadas, né, coisas impossíveis de se viver ou de se praticar. Ele está falando sobre aquilo que é essencial para a vida. Cara, você quer viver bem com seu semelhante, seja humilde. Para de se achar. E é tão simples, né? Você parar pra pensar, é mais difícil você fazer o errado do que o certo. Essa é a grande verdade. É até quando a gente... Sabe quando você fala errado? Vamos falar uma palavra errada aí, gente. Tipo, problema. É mais difícil. Ó, problema é mais fácil de falar. Então, às vezes, a gente complica o fácil. Então, na realidade, a lição da semana está falando sobre a importância de conhecer a Deus. Cara. Então, até o Evangelho fala assim, olha, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. É uma condição, né? A condição para viver na eternidade com Deus é viver a vontade dele aqui na terra. Não é o contrário. Você vive como você quiser, vive do jeito que você quiser, e no final, eu quero viver com Deus no céu. Não faz nenhum sentido. Para viver com ele na eternidade, a gente precisa desfrutar da companhia, da amizade, do relacionamento, e a vontade dele aqui na terra tem que ser a minha prioridade. Então, tem que ver muito mais com relacionamento do que com regras. A lei de Deus é um convite para a gente viver bem com ele e com nossos semelhantes. O mais importante não é ter bênção, e sim você ser uma bênção. Né? Porque se nós estamos abastados em conhecimento isso, o mais importante não é aquilo que nós recebemos em si, é aquilo que nós compartilhamos com as pessoas. Se o evangelho está sendo uma bênção na minha vida, eu não tenho que guardar para mim, né? Foi como você falou agora há pouco, provavelmente você é a única Bíblia que alguém vai ler aí fora. Então, eu tenho que fazer disso uma bênção. Bênção não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor. E a gente tem que tomar muito cuidado, justamente que a gente tem que praticar. Conhecer é uma coisa, praticar é outra. E prática de atividades religiosas não demonstram relacionamento com Deus. O pastor Henrique uma vez falou uma frase que me marcou muito. Às vezes a gente corre o risco de fazer as coisas de Jesus sem Jesus. Então, que a gente possa tomar muito esse cuidado de conhecer a lei é uma coisa, práticas religiosas são outra coisa. Sim. Agora, viver um relacionamento com Jesus, aí sim é uma vida de verdadeiro propósito. Nelson Milanelli, já foi nosso departamental também, algum tempo atrás, isso indica um pouco a minha idade, né? Ei, Milanelli, te entregaram aqui, viu? Pastor Nelson Milanelli, ele tem uma frase que eu guardo comigo até hoje. Ele fala assim, se você não está trabalhando a salvação na vida de alguém, é porque a sua salvação não está acontecendo. Sim. Isso é muito forte. É uma verdade. É mais por verdade. Gente, eu tinha separado aqui algumas perguntinhas aqui finais. Eu vou terminar com... Nosso tempo já foi, tá? Com considerações finais, tá? O que você tirou dessa lição? O que é que ela falou no seu coração? O que você queria... Que recado final você queria dar para nossa galera que está em casa aí? Começando pela Júlia. Bom, eu acho que o que a gente aprende com essa lição retoma a tirinha. O evangelho tá ali, a lei tá ali te mostrando, você tem que ter ação de ir até o paninho e buscar limpar. Porque se você não tiver nenhuma ação, não vai ser o suficiente. E aí a frase para finalizar, para ficar aí de pensamento é: Jesus não está buscando pessoas informadas, ele está buscando pessoas transformadas, que a gente possa buscar cada dia essa transformação. Ou que a lei nos né, mostra. aceitar essa transformação. Exatamente. Né? Sensacional. Luiz, tem os comentários finais aí. Aqui, eu fiz uma frase aqui, que é assim, ó, Jesus revelou que o pecado começa no coração, não apenas nas ações. Então, assim, nosso coração tem que estar sempre transbordando do amor dele, né? Ele mesmo falou, né, que se você odeia o seu irmão, você é assassino. Ou seja, ele veio aprofundar a lei. Ele não veio revogar, não veio falar nada, mas não, ele veio dar um sentido de que a lei serve para mostrar o meu erro, para eu compartilhar com as pessoas o amor dele, que faz a minha vida. Há poder no Evangelho de Deus a partir do momento que eu abro meu coração para ele. Sensacional. Yane, considerações finais. Eu tirei muita, gente, é muita coisa. Manda bala. Primeiramente, não espere você estar sem o pecado para voltar para Cristo, porque isso nunca vai acontecer. Ele que tem que ser o seu amigo, que vai te ajudar a tentar sair disso. Outra coisa, viva o que você sabe. O que você sabe ficou bom. O que você sabe. Porque não faz sentido você viver algo que você não sabe, que você não conhece. Se você conhece a Bíblia,
viva ela. Ou conhecer muito e não viver. Exatamente. Não adianta de nada você conhecer e não viver. Então, acho que esses 2 pontos. Volte antes que seja tarde demais, porque o amanhã é muito incerto. Muito legal, muito bom. Você tem no coração, Luiz, pra gente? Estamos sim. Oremos. Amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse estudo que nos enriqueceu tanto. Né? Aprendemos que a lei é um reflexo do seu caráter. E que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar tudo isso em prática. Façamos nós mais do que sabemos te pedir. Nos ajude, nos proteja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luizão. Foi legal demais, tá? Valeu, Yane! Júlia. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado E pela obrigado oportunidade. a você que nos acompanhou aí até esse momento. Espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te motivado a você aprofundar seu estudo da palavra, entender a importância do evangelho, da lei, compreender o que é pecado. Lembre-se, a gente é um pecador. Precisamos urgentemente de Jesus. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar nosso coração, só Ele pode limpar a nossa vida. E que a lei de Deus não seja um problema para você, um peso, um fardo. Seus mandamentos, Isabel, não são penosos, pesados, são uma bênção. É uma rede de proteção de Deus, demonstração do amor de Deus na prática, para que você viva bem com Ele, relacionamento íntimo com Ele, sem o pecado e o mais importante, né? Estando bem, consequentemente, também com seus semelhantes. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua palavra, a lei dele no nosso coração, para a gente não viver pecando e separado dele. Não esquece de compartilhar esse conteúdo para os seus amigos, na sua classe de jovens. Lembrando que esse material está sempre disponível aí no início de cada semana no YouTube da Paulista Sul. E acompanhe a gente também no Instagram. Vai ser um prazer poder estar ali conectado com você ao longo de cada semana. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!